dia. Chamar você para se assentar. Você que está em casa, bom dia. Nós vamos continuar nosso CTN com um assunto muito bom para aqueles que têm Cristo. Nós vamos ver isso com calma. É um assunto que conforta o nosso coração, mas que também nos traz grande tremor e temor diante de um Deus tão grande. Gostaria de orar antes. Eu queria que você orasse mais uma vez, como Thomas iniciou, orando pelas pessoas que estão enfermas, a irmã Odete, que está também doente, as outras pessoas, para esse vírus que está se levantando grandemente em nossa cidade. Então, que você ore, tire esse momento para a gente orar também ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa manhã. Santo Deus, nós nos curvamos diante de Ti, diante da Tua majestade. E pedimos, Senhor, a Sua intervenção sobre a nossa cidade, para o nosso país. Ó Deus, que o Senhor possa cuidar, Senhor, dos membros dessa igreja que nesse momento se encontram com Covid. Restaura, Senhor, todo o seu corpo. Ó Deus, que o Senhor paralise os efeitos, ó Deus, desse vírus no seu corpo, em nome de Jesus. Cuida da irmã Odete também, Senhor, que teve um problema de saúde nessa semana, que o Senhor restaure completamente. Em nome de Jesus eu oro. Ó Deus, que o Senhor possa, Senhor, ó Deus, diminuir os efeitos desse vírus nessa cidade, na transmissão dele. Ó Deus, que possamos ser protegidos por Ti. Creio nisso, que o Senhor nos protege, mas como humanos, nós queremos orar e clamar, Senhor, que o Senhor venha intervir sobre a nossa cidade, sobre os hospitais, sobre os profissionais da saúde, Senhor, que o Senhor possa cuidar. Em nome de Jesus eu oro. Cuida dessa manhã. Iremos falar de um atributo importantíssimo seu, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, trazer em nosso coração, Senhor, essa certeza de quem Tu és, para que possamos, ao resto dos dias que temos nessa terra, viver na certeza de que o Senhor é o Deus que está reinando e está em toda parte, e que o Senhor é o nosso Senhor, Salvador eterno. Obrigado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Gente, abre sua revista aí, nós vamos usar a revista. Quero muita participação de vocês também. Na página 41, a lição 14, a onipresença de Deus. Ok? Tenho certeza que vocês estudaram esse tema em casa. Eu fiz uma faculdade híbrida, então assim, é dessa maneira, a gente estuda, depois vai para a sala de aula e depois é um debate, um comentando, um ajudando o outro. Então que a gente possa então desfrutar disso nessa manhã. Então abrindo aí, eu queria então começar com o Salmo 139. Lá no final, o Spru, ele coloca esse salmo. Eu humildemente pedi autorização e eu coloquei lá no início. Eu gostaria de ler com vocês. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenha nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Ao ler esse texto, eu lembrei daquele hino do Prisma, você lembra, né? Que tem exatamente esse texto, e ele tem o coro: te louvarei, te louvarei. Olhar essa onipresença de Deus aqui, revelada pelo salmista, nos faz ter um coração de adorador e se inclinar e louvar. É um mistério, mas para quem entende, para quem compreende, é bênção. E aí então, como eu falei, é um atributo de Deus. Os atributos, eles são divididos então em duas formas, em duas categorias. Nós temos os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Os atributos de Deus, então, o que são? São essas suas qualidades. De alguma forma, pela sua soberania, pela sua vontade, Ele então resolveu transmitir esses atributos para nós. Ele compartilhou os seus atributos para a humanidade. Então, os atributos comunicáveis, eles são justiça, amor, bondade,
misericórdia, sabedoria, paz, e assim vai. Então eles foram impressos na criação da humanidade. Ou seja, esses atributos de Deus que eu citei, os comunicáveis, eles estão em nós. Deus compartilhou e nós experimentamos isso em nossa vida. Na verdade, o homem é mau, mas nós sabemos ser bondosos, nós amamos, nós sentimos paz. Não é isso? Esses atributos de Deus, então, Ele compartilhou e nós experimentamos. Ele está impresso na criação. E isso só pode existir em nós, como eu falei, porque Deus, na sua soberania, compartilhou. Nós somos a imagem e semelhança dele. Mas o nosso Deus, Ele é único. E nada se compara à sua grandeza. E aí vem os atributos incomunicáveis, que afirma então a absoluta grandeza e majestade dele. Nada se compara ao nosso Deus. Esses atributos então não podem ser atribuídos a nenhuma criatura. Eu e você jamais teremos esses atributos. Apenas Deus os possui. E é o nosso tema que nós vamos estar estudando aqui nessa manhã. Na semana passada, a Ana Estrela então trouxe a onipotência de Deus. Quem esteve aqui teve a chance de aprender mais sobre a onipotência, o poder do nosso Deus. Está no Facebook, também está no YouTube, se você quiser assistir durante a semana. Hoje nós vamos falar sobre a onipresença de Deus. O que significa a onipresença de Deus? O que muda isso em nossas vidas? E o pastor Paulo, semana que vem, vai falar sobre a onisciência de Deus. Já estou falando aqui para vocês, então não perca, ok? Esses atributos, então, como vocês já sabem, só Deus possui. E o que faz ele ser diferente, poderoso, majestoso, glorioso, santo, eterno, Deus, e é diferente de nós. Então, o que é a onipresença? Eu quero abrir para vocês. Quem tem coragem de pegar o microfone? Quem é a minha assistente de palco nessa manhã? Duda. Quem quer falar? Quem acha? Fala aí, gente. Vamos participar. O que é, então, onipresença para você? Paola. Então. Está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso. É isso? Alguém mais quer? O fato de que Deus está em todos os lugares. O fato de que Deus está em todos os lugares. Muito bem. Alguém mais? Oi? Você botou antes do tempo, cara. Mas está valendo. A palavra onipresença vem do latim omni. Por isso que ela lembra que eu ia falar. Valeu. Todo, significa todo. E a prasentia, presença ou presente. Então, sendo assim, onipresença é um termo teológico, tradicional, usado para se referir o fato de que Deus está em todos os lugares. Amém? Amém. Todos creem que Deus está em todos os lugares. Amém. Então, Jó 11, 7, 9, belíssimo texto. Coloca aí, por favor. Quem quer ler? Lê aí, gente. Participem. Jó 11, versículo 7 a 9. Jess. Você consegue essa palavra é difícil, perscrutar os mistérios de Deus? Pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos que os céus. Que é que você poderia fazer? São mais profundos que as profundezas. O que você poderia saber? Seu comprimento é maior do que a terra e a sua largura é maior do que o mar. Quem pode sondar os limites do Todo-Poderoso? São mais altos do que os céus. Imagina o céu. E ele diz: seu comprimento é maior que a terra e a largura do mar. Ele passa além daquilo que a gente pode ver. Então, onipresença é dizer realmente, Deus existe em todos os lugares. E ao mesmo tempo, como a Paola disse. Mas aqui a gente tem que ter um cuidado, porque existe um perigo e alertar a nós para um panteísmo. O panteísmo
é o ensino de que Deus é tudo e tudo é Deus. Legal, não é? Deus é tudo, tudo é Deus. Mas a onipresença de Deus jamais pode ser confundida com essa crença. Por quê? Porque para eles, Deus é o próprio universo. Então Ele não é o seu criador. Deus não criou o universo. Logo, se Deus não criou o universo, Ele não existe. Ele é o universo. Então aí mora o perigo. Então eles estão negando a vida de Deus. Eles negam a existência de Deus, de certa forma sutil. A Bíblia nos ensina e afirma que todas as coisas elas estão presentes para Deus. Tudo está presente para Deus e Ele criou todas as coisas. Ele está presente em toda a sua plenitude, na plenitude do seu ser, do seu conhecimento, do seu poder, como nós aprendemos semana passada, da sua autoridade, de modo que nada se esconde da sua presença e escapa do seu controle. Então, o nosso Deus, Ele está presente em todos os lugares, e Ele criou todas as coisas, Ele tem autoridade, Ele tem sabedoria, Ele tem controle, e nada pode escapar dos seus olhos e da sua força. Deus sendo onipresente, significa que é impossível alguém não estar diante dele, ou fora da sua presença. Seja cristão, seja não cristão, todos nós estamos diante da sua presença. Então vamos para a revista. Olha aí, no parágrafo 1, Sproul então ele vai citar então a projeção astral. Que coisa, né? E aí eu tive que pensar um pouco sobre isso, né? Sproul colocou lá. E ele afirma então que não passa por uma fantasia, projeção astral. E aí, a projeção astral é um termo popular para esse fenômeno, em qual algumas pessoas então dizem que elas podem sair do seu corpo e vivenciar a realidade fora dele. E olha, imagina você olhar o seu corpo fora de você. E pode então passear para outros lugares. Aí interessante, eu estava pensando, semana passada eu, Douglas, o Duda, Juninho e Alessandro, nós fomos para São José dos Campos para a plantação lá da igreja. E aí vocês não sabem, pegávamos tanto engarrafamento, ficamos mais quase 7 horas para chegar lá. E o tempo ia passando, imagina, ficávamos aflitos. E aí quem estava lá, toda hora o Waze dizia, o seu percurso tem 3 horas. Meu Deus, não saía de 3 horas, era um negócio incrível. E aí a gente começamos a ficar nervosos, porque nós queríamos estar lá. Foi tão planejado, tão desejado aquele momento, mas nós estávamos presos dentro do carro. Mas ainda bem que nós conseguimos chegar a tempo e participamos do culto, foi bênção. Mas isso mostra para nós que o nosso espírito, então, ele é limitado. Ele é limitado ao tempo, ao espaço, aos engarrafamentos. Nós não conseguimos, então, sair daquele lugar. Estar preso ali no trânsito mostra, então, a nossa grande diferença entre nós e Deus. Deus, ele por ser espírito, ser infinito, ele então sim pode estar em todos os lugares. Deus estava presente conosco no carro da mesma maneira que estava presente lá em São José dos Campos. Para nós mortais, nós não podemos então estar em todos os lugares, pois o nosso espírito é finito. Isso aqui é só para explicar essa possível confusão que isso pode acontecer. Acreditar que nós podemos estar em vários lugares ao mesmo tempo, ou a pessoa está querendo enganar a outra, ou ela está querendo enganar a si mesma. Isso é impossível. Sproul até vai dizer, se isso fosse possível, mesmo assim, por ser o nosso espírito limitado, nós não conseguiríamos estar em outros lugares ao mesmo tempo. No parágrafo 1, então, Sproul diz o seguinte, vai estar aqui. Isso. Nosso espírito humano continua sendo finito. Nem agora, nem nunca será capaz de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Somente um espírito infinito tem o poder da onipresença. Até que tudo bem, gente? A diferença entre nós humanos, nosso espírito, ele é limitado
mas o Espírito de Deus, ele é infinito e ele sim está em todos os lugares. Jeremias 23, versículo 23 e 24. Levanta a mão aí para você ler. Vamos junto, vamos junto. Jeremias 23, versículo 23 e 24. Quem vai ler? Sou apenas um Deus de perto, pergunta o Senhor, e não também um Deus de longe? Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. Olha o que o Senhor está perguntando. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta o Senhor. A onipresença de Deus, então, ela nos dá a certeza e o conforto de que todo esse lugar, aonde nós estivermos, a presença de Deus preenche totalmente aquele lugar. O segundo parágrafo da sua revista, Spru, então, ele vai mais profundo. Ele diz o seguinte, está aqui na tela também, se você não trouxe sua revista. Quando falamos da onipresença de Deus, geralmente queremos dizer que a sua presença está em todos os lugares. Não existe um lugar onde Deus não esteja. Mesmo assim, sendo Espírito, Deus não ocupa um lugar no sentido físico em que os objetos ocupam um lugar no espaço. Deus não tem propriedade física que ocupa o lugar no espaço. Então nós precisamos aqui, o Espírito está nos dizendo que Deus, ele não tem propriedades físicas, ele não ocupa um lugar como nós conhecemos, por exemplo, a cadeira que você está sentado, o espaço que você está ocupando. Deus não é assim. Deus não está com a cabeça no Brasil e os pés lá na Europa. Deus, ele preenche com toda a sua essência, com todo o seu ser, em todos os lugares de maneira igual. Então ele nos explica, que precisamos pensar em outra dimensão. Se você leu a sua revista, ele vai citar isso. Outra dimensão. E aí é meio complicado humanamente. Que dimensão é essa que o Espírito está querendo dizer? Como que nós vamos encontrar Deus em outra dimensão? Não, nós podemos encontrar Deus em qualquer lugar, em qualquer espaço, em qualquer lugar que você esteja, Deus está ali. Então, como é que é essa questão de encontrar Deus em outra dimensão? Aí eu tive que procurar. Eu fui num estudo que fiz e me deparei com uma pesquisa de cientistas físicos em que eles estão procurando a quinta dimensão. Não sei se vocês já leram sobre isso. Eles dizem que a primeira dimensão é a altura, a segunda é a largura, a terceira profundidade e a quarta o tempo. E eles estão procurando tal da quinta dimensão. E lá eles citam, eu não vou entrar agora aqui e nem tentar provar para vocês a quinta dimensão, porque nem eles conseguem, porque é um mistério. Mas eles estão à procura dessa quinta dimensão. E ainda, como eu falei, eles não provam nada. Mas tem uma frase lá nesse estudo que me chamou muita atenção, e eu gostaria de compartilhar com vocês, vai estar aqui. Ele fala o seguinte, olha lá: vale a pena continuar procurando por essas outras dimensões, porque se elas forem encontradas, tudo que pensamos sobre as leis fundamentais da natureza mudará. Ele fala, seria uma descoberta transcendental. Se nós não vemos, isso não significa que elas não estão lá, mas que os nossos experimentos ainda não são bons o suficiente. Se continuarmos tentando, vamos achar um dia. Percebe? Eles estão procurando algo que transcende. Se eles descobrirem, vai ser algo que vai transcender. E aí o que a gente pode tirar dessa frase aqui e trazer para nós? Para encontrar com Deus, para encontrar com Deus na sua onipresença, nós precisamos se olhar para outra dimensão. E mesmo que nós não vemos, mesmo que nós não podemos sentir a sua presença física, de certa forma, mas aqueles que estão agindo pelo Espírito reconhecem a presença de Deus, mas é certo que Deus está lá, pois Ele transcende. Ele não está limitado nessas quatro dimensões, que é tempo, que é a altura, que é a profundidade. Deus não precisa nada disso. É certo que Ele está lá. É certo que o nosso Deus está aqui. É certo que o nosso Deus está lá nos hospitais.
É certo que o nosso Deus está lá nos nossos irmãos que estão com Covid. Isso é certo, isso muda. Como eu citei aquele hino logo no início, o refrão, ele faz com que você se incline e comece a adorar, a louvar esse Deus. Porque Ele mesmo sendo Deus poderoso, que está sentado no trono, Ele não está preso a essa distância entre Ele e nós, Ele transcende esse espaço, esse momento. E a palavra de Deus nos promete e nos prova e sentimos que mesmo que nós não o vemos, nós temos a certeza de que Ele está. Então nós podemos afirmar que Deus não é limitado. Nosso Deus, Ele não é limitado como nós, humanos. Ele não está preso a tempo, a espaço e a outras dimensões. Ele nunca se adianta, Ele nunca se atrasa. Deus está presente. Isso é possível porque Ele é quem governa. Isso é possível porque é quem reina. Isso é possível porque Ele é Deus. O tempo, a sua soberania, a sua vontade são então os seus propósitos divinos. Isso te faz adorar, isso te faz perceber o quanto nós sofremos demais com essa vida, saber que naquele momento que você está passando, o seu Deus, Ele está ali com você, presente, reinando, cuidando. Deus então, Ele transcende o tempo e age no tempo. Isso quer dizer que o seu propósito eterno é executado no tempo e nada pode frustrar a vontade e a presença de Deus. Vê comigo Jó 42:2. Quem vai ler? Jó 42:2. Ok? João. Volta para frente. Sei que pode fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Você crê nisso? Amém. Nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Apesar de Deus ser tão grande, infinito, sua grandeza não tem limites. Ele ultrapassa então tempo e espaço para nos encontrar. E aqui tem 3 salmos que eu quero que você leia comigo, que vai nos mostrar exatamente isso. O nosso Deus, Ele vem até nós. Salmo 14:2. Quem? Levanta sua mão. Jonathan. Dos céus o Senhor se inclina sobre a humanidade, para ver se há alguém que tenha juízo e sabedoria, alguém que busque a Deus de coração. Deus se inclina para encontrar aqueles que buscam de coração. Salmo 102:19. O Senhor se debruçou do alto do seu santuário lá nos céus e olhou para a terra. Salmo 40:1-2. Coloquei toda a minha esperança no Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu meu grito de socorro. 2. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Amém? O salmista aqui, ele está no desespero, mas ele afirma que Deus então se inclina. Deus então ouve a sua oração. A sua onipresença, ela nos garante que Deus, ele é infinito e transcendente, mas também é um Deus imanente. Ele é um Deus pessoal. Ele ultrapassa o tempo, ele ultrapassa o espaço para vir até a mim, até a você. E isso ele está presente na nossa liturgia de culto. Se nós entendermos a onipresença de Deus, gente, essa semana, como foi abençoada, porque eu pude estudar isso em todos os momentos da minha vida, da minha hora, eu lembrava, Deus está presente aqui. Deus está presente aqui. Isso muda. Que isso possa
está dentro do nosso coração e da nossa mente. Então, como eu falei, Ele está presente na nossa liturgia de culto. E quando nós estamos aqui orando, quando nós começamos aqui a orar, Deus estava ultrapassando o tempo, o espaço, e estava ouvindo o nosso clamor. Então, quando você orar, você tem a certeza de que Deus está ali presente, ouvindo a sua oração. Quando nós nos colocamos de joelho em oração, invocamos o nome do Senhor, de fato testemunha a verdade que Deus é que se revela não apenas o Deus infinito e transcendente, mas também um Deus que é pessoal, um Deus que é presente, um Deus que é imanente. Enquanto nós estamos em adoração, quando você estiver aqui junto com os músicos cantando, claro que a adoração não é só música, mas vamos pensar em liturgia, o momento que nós estamos cantando, tocando, adorando ao Senhor junto como igreja, Deus ultrapassa o tempo, ultrapassa o espaço para ouvir o nosso louvor. Não é isso? O nosso Deus, Ele procura verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Quando nós estamos ceando, temos que ter em mente que a natureza humana de Jesus está no céu, mas a sua presença divina, onipresente, está conosco nesse momento também. Embora o corpo e o sangue de Cristo, isso está na apostila da classe de integração, que fez há pouco tempo para lembrar, permanecem no céu, mas ele se torna presente espiritualmente em nós através da sua onipresença divina. Enquanto estamos na ceia, através da sua onipresença, nós estamos em comunhão com Cristo. Isso muda a forma de você ceiar. Você crê que neste momento você está diante da presença divina, da presença do Senhor, da presença de Cristo em comunhão. Outro ponto importante para entender a onipresença de Deus é a sua imensidade. Está tudo ligado uma com a outra. No parágrafo 3, está aqui no telão, acompanha comigo. Sproul vai dizer o seguinte: Deus não só está presente em todos os lugares, mas está totalmente presente em cada lugar. Isso é chamado de imensidade. Os crentes que moram em São Paulo experimentam a plenitude da presença de Deus, enquanto os crentes que moram em Moscou experimentam a mesma presença. Sua imensidade, pois, não se refere ao seu tamanho, mas à sua capacidade de estar totalmente presente em todos os lugares. Naquele momento que a gente estava lá no carro, Deus estava presente, como eu falei, lá com o pastor Paulo, o pastor Cláudio e os irmãos, Deus estava presente. Esse é o poder do nosso Deus, Ele é imenso, a sua imensidade é grande. Ele está presente em todos os lugares, a sua capacidade. Em algum sentido, aí você vai falar, mas é a mesma coisa, onipresença, imensidade. Parece a mesma coisa, mas tem uma diferença. Imensidade, então, aponta para o fato de que Deus, Ele transcende todo o espaço, o tempo, Ele não está sujeito a essas limitações. Já a onipresença nos mostra que Ele preenche todas as partes do espaço com todo o seu ser. Deus, Ele preenche. Deus está presente. Há uma variedade de formas de ver a imanência de Deus. E essas maneiras revelam Deus. Diante de uma grande paisagem, onde você pode contemplar a natureza, imaginando um Pai, Deus ali mostrando o seu poder, a sua imanência, revelando a sua glória. Talvez sim, no momento de aflição, de dor, você conseguir ali perceber o cuidado, o carinho de Deus, o amor de Deus. O nosso Deus, Ele transcende. Então, na sua imensidade, Ele não está preso a limites, mas Ele é um Deus também que está junto conosco em todos os momentos da nossa vida. Daniel, vem com pergunta difícil não. Lembra que vocês podem complementar, tá? É aquela questão que eu falei no início. Fala, Daniel. Bom dia, irmãos. Não é nem uma pergunta, é uma contribuição, né? Talvez foi até o próprio Sproul que colocou
quando ele fala da imensidade, você citou muito bem a questão de Deus ser um ser ilimitado, né? Quando a gente tenta definir Deus de alguma forma, a nossa tendência é tentar colocá-lo dentro do nosso espaço para dar uma definição a Deus. Quando, na verdade, ele não dependeu de nada daquilo que ele mesmo criou para já ter os seus atributos manifestos, né? Talvez o ideal seria até dizer que onipresença não seria Deus estar em todos os lugares, mas todos os lugares estarem em Deus, ou tudo está nele, né? E a gente já consegue não trazer Deus para a existência, mas colocar a existência dentro dele. E aí sim, é como se realmente Deus não dependesse, ou não pudesse ser contido, não pudesse ser definido a partir da existência, mas antes da existência ele já era um ser presente, né? E isso é maravilhoso. O Verbo estava com Deus, ele já era Deus, e quando a existência veio à existência, ele já colocou isso dentro dele, já estava nele, né? Talvez o ideal seria dizer que tudo está em Deus, né? Tudo é colocado dentro dele, não ele está em tudo, que pode cair nessa questão do panteísmo que você colocou muito bem. E é como se fosse a onipotência também. Ele não tem todo o poder, mas todo o poder está em Deus, ou vem dele, ou se manifesta a partir dele, né? Como se não precisasse das coisas criadas para poder manifestar os seus atributos. Eles já são eternos, como Deus também é eterno. E é uma contribuição. Acho que a gente tenta conter Deus, ou tenta limitá-lo, ou tenta torná-lo físico e defini-lo com alguma coisa que a gente tem a nosso alcance, mas quando a gente vê que ele é maior e antes de todas as coisas, ele não depende nem daquilo que ele criou para ser onipresente, por assim dizer. Muito bem, é verdade. Nós humanos temos essa possibilidade então de conter Deus e Deus não contém. Muito bem colocado, e nós vamos falar isso, acho que sim, em algum lugar aqui. Mas o Stru cita isso aí, com certeza. Obrigado, Daniel. Alguém mais quer acrescentar? Viu, Matheus? É acrescentar, não é perguntar. Estou brincando. Bom dia. Eu queria saber como que a onipresença de Deus se insere na questão do inferno. Você acha que eu sou bobo? Se eu não pesquisei isso? Aprendi com alguém aqui do meu lado que falou isso para mim. Opa, deixa eu pensar a mente das pessoas. Você quer saber sobre se Deus está presente no inferno? É isso? É isso. Bom, o texto que nós lemos, deixa eu voltar aqui, ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se eu faço a minha cama no mais profundo abismo, lá também estás. Sim, Deus está presente no inferno. Deus está presente em todo lugar, sua essência não tem limite. Ele também está lá, mas tem uma grande diferença. E aí, antecipando, lembra dos atributos de Deus? Deus é amor, mas Deus também ele tem fúria, ele condena. Lá no inferno, a presença de Deus não está na sua bondade, no seu amor, mas está na sua justiça. Obrigado. E é isso. Então, assim, Deus está presente em todos os lugares, até no inferno. E aí, gente, vai. Foi difícil. Estou procurando uma pergunta difícil aqui. Vai fora. Muito bem. Está falhando. Queria acrescentar algo também, a gente parar para pensar o quanto nós somos limitados, né? O quanto a ciência já evoluiu em muitas coisas, e ainda essa questão de outros universos, a questão do tempo, a ciência meio que engatia ainda. Acho que foi ano passado, se eu errar aqui, me perdoe, eu não consegui até achar aqui. Ano passado, parece que lá no Ártico, gente, se eu estiver falando errado, perdão, eles acharam uma molécula que ela se move diferente das moléculas que se movem aqui, ou seja, ela se movia num tempo diferente do tempo que se move aqui. Eles começaram a estudar essa questão, eles chegaram a uma conclusão entre eles que poderia ser um universo paralelo que essa molécula veio. Eu acho que não vão chegar a lugar nenhum, não vão descobrir nada, provavelmente, mas eles engatiam, a gente não tem noção dessa questão de universo, de tempo, de espaço, a questão de Deus. Trazendo agora para a cultura pop um pouco,
quem é fã de Dark aí sabe, da série Dark, tem uma molécula lá que é uma molécula. Tem um elemento que eles usam para voltar no tempo que é chamado partícula de Deus. Eles conseguem voltar, fazer um breve resumo, dar um spoiler da série aqui. Eles usam essa partícula, voltam no tempo. O resumo total é que eles não conseguem alterar o passado, alteram de uma certa forma, mas eles acabam caindo no mesmo ciclo. Ou seja, teoricamente falando, né, que não é uma série gospel, evangélica, nem nada, o resumo, a lição que eu tirei disso, que muitas pessoas também tiraram, é que não adianta fugir, mesmo eles conseguindo voltar no passado, sempre que vai acontecer algo que foi previamente estabelecido. Tem uma pessoa lá que fala aqui, tem uma pessoa que fala que a gente não é livre da nossa própria vontade. A gente consegue ter a nossa escolha, mas não somos livres da vontade que vem por trás dessas escolhas, né? Vamos dizer assim, eles eram previamente controlados por Deus, né? Não falam isso, mas são o que a gente entende é isso. Então, a gente engatia até na cultura pop, tem várias pesquisas, entre outras coisas, que outros filmes que, se você for ver, nada daquilo a gente consegue tirar uma conclusão realmente sobre o tempo e o espaço. Ainda continua sendo um mistério muito grande para os homens, né? Aí a gente vai ver a nossa insignificância e o tamanho de Deus, desse Deus que a gente serve. Ninguém vai conseguir, eu acho, explicar e resumir isso concretamente, porque a gente acaba tendo que ser uma espécie de Deus para poder explicar. Então é só isso que eu queria dizer. Falei pra caramba, desculpa aí. Então, eu acho que esse mesmo estudo que eu busquei da quinta dimensão, exatamente isso. Eles conseguem perceber. Bom, eu não vou explicar isso, não tem nem como. Mas é exatamente isso que eles estão procurando e não conseguem. Então é uma variedade de ver a forma da imanência de Deus. E nas Escrituras, na própria palavra, nós vamos encontrar claramente a revelação de um Deus onipresente. O céu e a terra, então, não pode conter o Senhor. Nada, nem eu nem você, nenhum objeto, uma muralha, você possa imaginar aí de segurança humana, nada contém a presença do nosso Deus. 1 Reis 8:27. Quem vai ler? Temos tempo? Temos, olha lá, viu? 1 Reis 8:27. Aí, Douglas. Mas será possível que Deus habite na terra? Os céus mesmo, os mais altos céus, não podem conter-te, muito menos este templo que construí. Nem esse lugar aqui contém o nosso Deus. A terra não pode contê-lo, mas ao mesmo tempo ele é um Deus acessível. Atos 17, 27 e 28. Acho que ficou comigo mesmo. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como disseram alguns dos poetas de vocês. Também somos descendência dele. Esse texto vai até complementar o que o Daniel estava falando, né? Nós vivemos por ele, nós existimos por ele e é por causa dele, né? Então os homens buscam encontrar em outros lugares, mas nós podemos encontrar o nosso Deus aqui, onde nós estivermos. A onipresença de Deus para o cristão é vista com perplexidade. Vocês conseguem ver assim, poxa, Deus está presente em todos os lugares. E gera em nós reverência, como eu já falei aqui, da gente se inclinar diante do Senhor. Mas ao mesmo tempo ela nos conforta. Sproul vai dizer isso. Aí no seu último parágrafo, nós estamos indo para o final. Está dizendo assim, aqui, podemos sempre ter certeza da atenção integral de Deus. Nunca vamos ter que esperar na fila ou marcar um horário para estar com Deus. Quando estamos na presença de Deus, Ele não está preocupado com os acontecimentos do outro lado do planeta. Imagina, Deus foi lá para os Estados Unidos, lá quando a Torre Gêmeas caiu, e ficou lá e esqueceu do Brasil. Impossível. Nosso Deus, Ele está lá, está aqui. Isso traz conforto para o nosso coração.
Deus não está só preocupado com alguns, Ele está cuidando de todos. Mas aí, por outro lado, gera temor para o não crente. Pois aqueles que entendem a sua onipresença são lembrados o tempo todo que então não pode escapar do julgamento iminente. E aí responde o que o Mateus também trouxe, que foi ótimo. Ainda no último parágrafo, o Sproul ele vai dizer o seguinte, leia comigo: esta doutrina, evidentemente, de maneira é confortante para o não crente. Não existe lugar para se esconder de Deus. Não existe nenhum cantinho do universo onde Deus não esteja. O ímpio está no inferno. O ímpio que está no inferno não está separado de Deus. Está separado somente da sua benevolência. A ira de Deus está constantemente com ele. E aí, para concluir, a onipresença de Deus, ela é grande demais para os nossos olhos, mas ela se resume que Deus está em todo lugar e sua presença ela preenche todo lugar. Ponto. É crer. Nós não vamos ver, é verdade, mas ela está aqui. E aonde nós estivermos, a presença do Senhor está conosco todos os dias. Isso é promessa. Isso é promessa. Todos os dias. Não há um lugar sequer que Deus não esteja presente. Isso marca a nossa vida. Isso marca a nossa forma de cultuar a Ele. Porque quando você está cultuando, Deus está presente. O inferno é a ausência de Deus. Deus também está lá, como nós já falamos sobre isso. E eu termino essa parte convidando a você a ler junto comigo. Todo mundo lê, todo mundo de máscara, bonitinho, né? Não vai ter problema não. Para a gente fechar. Vamos ler esse salmo, que é belíssimo, gente. Salmo 139. E ali revela, a Mina mandou para mim esses dias, sentiu no coração, falei, se Deus está sentindo no coração, ora por mim, ajoelha agora. Ela falou que estava sentindo no coração, mandou, eu falei assim, incrível como Deus fala. Porque eu estou estudando isso para falar no CPM e ela manda o texto de Salmo 139. Vamos ler juntos? Para onde eu me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenha nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Amém? A destra do Senhor nos sustenta. Amém? Glória a Deus, glória a Cristo por isso. Bom, perguntas foram feitas, mas se alguém quiser fazer, ainda temos 8 minutos. Não é isso? Alguém? Não? Se não, quero chamar aqui então o pastor Paulo. Olha o ensino híbrido, você vai complementar. Estou brincando. Se não souber responder, a gente abre o Google. Qualquer coisa, na internet está aí para isso. Gênesis 3:8 fala: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor, Deus entre as árvores do jardim. Eu queria saber como é que concilia isso com o conceito de onipresença. Rapaz, aí eu creio que se esconderam do Senhor humanamente. Então eu pequei. E aí eu vou me esconder do Senhor. Mas é impossível porque Deus sabia onde eles estavam o tempo todo. É meio que a ideia que a gente tem de tentar fugir de Deus, que nem Jonas, né? Exatamente. Sim. A gente tenta fugir de Deus, mas é impossível. Eu vou fazer uma pergunta aqui, já que a gente tem tempo. Por que a igreja, se Deus é onipresente? Quem quer responder? Isso é importante, gente. Porque se Ele é onipresente, por que eu tenho que estar aqui? Alguém quer responder? Ninguém quis fazer pergunta, agora eu vou escolher. Quem é que vai responder? Olha lá, é pergunta fácil. Se Deus é onipresente, por que eu tenho que ir para a igreja? Ninguém? Difícil.
Jonathan? Sei lá, eu acho que é simples, porque eu não sou onipresente. Nós não somos, então a gente se reúne para formar um só. Seria isso? Sei lá, se eu fui raso. Mas é isso. Alguém quer complementar? Porque é mandamento de Deus. Mandamento de Deus também. Resolvo assim rápido. Deus está presente. Carlinha quer falar? Oi? Acho que a comunhão com os irmãos, né? Amém. Que é importante, que é fundamental, que a gente se fortalece, né? A gente se ajusta, a dor de um e a dor de outro, a alegria de um e a alegria de outro. Perfeito. Se a gente viver isolado, a gente não tem isso, né? É o que eu penso. Exatamente. Hebreus 10, 24 e 25 diz: e consideramos-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade, ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação cair o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, Carlinha falou, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando daquele dia. Não ir à igreja é uma desculpa egoísta, porque aqui nesse momento é onde nós vamos nos abraçar, é onde nós vamos, tudo bem, coronavírus, né? Vai embora lá. Mas é onde nós vamos estar juntos como igreja, como corpo, vamos chorar com os que choram, vamos nos alegrar com os que se alegram. Lá fora sozinho a gente não vai ter isso. Então é importantíssimo. Algumas particularidades de Deus vai ser aqui, junto, em comunhão, porque Ele se alegra, Ele está se alegrando quando a sua igreja se reúne. Então é um desafio para nós. Eu peguei essa pergunta, fiquei pensando, porque é um momento de mudança de pensamento, porque nós, algumas pessoas, e a gente entende isso, por causa do coronavírus, estão em casa, estão com medo, e precisamos ter todo esse cuidado mesmo, mas isso quando passar, como nós vamos ver a igreja, e a igreja ela é um lugar que nós devemos estar, é um primeiro lugar que nós devemos ansiar de estar. O salmista diz isso: eu prefiro estar na casa do meu pai do que qualquer outro 1000 lugares. Então, que nós possamos jamais usar a presença de Deus para fugir da igreja dele. Axel. Eu não vou complementar nada, tá? Fazer uma pergunta para você. Assim, a gente tem como um pensamento mundial, na verdade, um pensamento geral, as pessoas acreditam realmente que Deus está em todos os lugares, isso é ensinado sobre a presença de Deus. Só que ainda assim a gente vê discursos sobre o lugar onde a presença de Deus é mais forte, digamos assim. Pessoas vão para um lugar chamando de a Terra Santa, sei lá, a igreja onde a presença de Deus é melhor. Se a gente trazer para um âmbito um pouquinho mais nosso, mais de São Gonçalo, acredita que, sei lá, existem casas onde existe a presença de Deus e, sei lá, no quintal não tem, mas dentro de casa tem. Ou até dentro da casa, um quarto tem mais Deus do que o outro. Através desse estudo sobre a onipresença de Deus, como que se responde a esse tipo de pensamento? Quando a pessoa que tem o pensamento, ela não nega a onipresença de Deus. Não sei se ficou claro. Acho que sim. Bom, humanamente, né, cara? Eu acho que o homem, a mulher, tem essa tendência de qualificar as coisas, né? De dizer o que é melhor, o que é pior. Eu gostaria muito de estar na Terra Santa, porque é onde que Jesus pisou, onde aconteceu milagres. Mas, onde eu estiver, no meu quarto, em São Gonçalo, no Alcântara, Deus está ali da mesma maneira que está lá em Jerusalém. Então não temos que dividir ou escolher lugar. Isso aí, humanamente, seria errado. Não tem explicação para isso. Eu achar que uma vez deixa eu falar, senão vai botar nome de pessoa. Mas assim, lembrei um negócio aqui, veio agora. Mas tem gente que escolhe alguns objetos que são de valor. Se Deus ultrapassa essas coisas, não tem que escolher lugar nenhum. Não existe lugar mais ou menor onde a presença de Deus esteja. É isso?
sei, acho que eu não tinha respondido não pela sua cara. Mas quer complementar, esteja sistema híbrido. Daniel aqui, ó. Excelente essa colocação, que na prática a gente vê como funciona o que a gente aprende no ambiente de igreja. Né? As pessoas vão questionar isso, e é verdade, o homem é um ser místico, cheio de sincretismo, de todo ecumênico, ele vai associar mais presença ou menos presença, ou amuletos, enfim. Mas alguém já disse que não existe lugar santo, é a presença de Deus que santifica o lugar. E o próprio Deus prometeu que Ele estaria presente quando invocassem o nome dEle. Né? Ali eu vou me manifestar entre eles. Então a presença de Deus é igual 100% em 100% dos lugares. E Ele decidiu que na igreja, onde seria a comunhão dos seus santos, Ele se manifestaria de uma forma diferente. Né? Ali, onde estiverem 2 ou 3, eu estaria com eles. Né? Não que no inferno tenha menos presença, como a gente já falou, menos presença, né? Mas lá é a presença, como muito bem colocado, da ira de Deus, da justiça de Deus. Ninguém vai se ausentar da presença dele em lugar nenhum, mas vai estar ou mais benevolência ou mais justiça e ira. Né? Então, se aqui é um local onde tem a presença de Deus, é porque aqui a gente se reuniu com essa finalidade de invocá-lo. Talvez no meu ônibus, indo para o trabalho, no carro, ou em um local que eu acho menos santo ou menos digno, não quer dizer que Deus não está lá, mas a gente não está o invocando para que possa sentir. Mas ali Ele está presente se assim for invocado. Né? Muito bem. Complementou muito bem. Não, é isso mesmo, Deus está presente. Não, eu estava lembrando que quando eu era criança, uma vez eu fui para o banheiro com a Bíblia na mão, meu irmão. Você vai comigo? Eu só queria ler naquele momento, era meu momento com Deus ali. Então, é exatamente isso. Não existe lugar menor ou maior onde a presença de Deus esteja. Deus está em todos os lugares. E aproveitemos isso, gente. Deus está presente em todos os lugares. Finalizou? Ou não? Não? Paulo. Gente, muito obrigado. Obrigado por vocês estarem aqui me ouvindo. Fico muito feliz. É a segunda vez e a gente possa, ano que vem, ter mais tempo para estudar a palavra de Deus, que é isso que a gente precisa, mais não. Glória a Deus. Bom, muito feliz novamente. Cada domingo aqui de manhã de encher o coração meu, de Douglas, pastor Cláudio, conselho da igreja, essa riqueza, diversidade, eu já falei aqui, e essa aula participativa, para mim, é o céu. É o céu, é metáfora. E perto está o Senhor de todos os que me envolvem. Bem, eu queria dar aqui um breve anúncio, um aviso, né? O pastor Cláudio está viajando, ele foi para a formatura do Rafael, muito feliz, graças a Deus, um momento ímpar lá em Campo Grande, e por isso não está conosco e também não poderá estar à noite. Então, à noite, nós vamos ter um pregador de fora, o pastor Paulo vai pregar sobre o Evangelho, a reconciliação e do perdão, a carta de Paulo a Filemon. Peço que você ore por essa pregação. Estou muito feliz de poder falar sobre isso. Estou orando, meditando. E eu estou orando aqui, quero pedir aqui os guerreiros de oração, todos vocês, que repreendam aí como é que aqui a energia elétrica aqui, a ANEL. Repreenda isso, ANEL, para não deixar faltar luz. E também repreenda todo mal. Um pouco de brincadeira, mas tem sido batalha, nós estamos tendo muitas batalhas, mas Deus tem sido sempre glorificado. Quando a gente vê a pregação, o estudo da Ana de domingo, chegou um bom número de gente que assistiu pela internet. Nessa manhã tenho certeza que a cidade, o Brasil que assiste, né, vai estar assistindo pela internet, vai estar sendo abençoado por um estudo tão bom, tão simples, mas com grande profundidade. Então que Deus continue nos abençoando. Luiz já deu um spoiler, domingo vamos falar sobre a onisciência de Deus, não serei eu, depois vocês saberão quem será, mas, por favor, o último estudo do ano, ore por isso, Deus nos abençoe. Então, quem não adquiriu a revista, por favor, passe ali mais uma vez, dê o nome para adquiri-la. Então vamos ficar de pé, vamos orar e agradecer ao Senhor.
nesse dia tão especial. E eu peço encarecidamente que continuemos em oração por alguns irmãos e alguns que não foram mencionados aqui, que estão enfermos. Nós cremos que Deus é poderoso. Vamos continuar em oração até vermos cada um deles se recuperarem e Deus fazendo a obra dele. Senhor, nós te bendizemos nesse dia. Muito obrigado por esse estudo tão maravilhoso. Obrigado pelos irmãos participando. Obrigado pelas pessoas assistindo pela internet. Que o Senhor abençoe a cada uma dessas vidas e as faça, Senhor, conhecer melhor ainda o caráter da tua santidade, os teus atributos, a tua presença. Senhor Deus, por favor, tome o coração de cada um dos nossos irmãos e os preencha ainda mais da tua graça. E derrame, Senhor Deus, um espírito renovado, faças com que eles possam realmente saber que tu és Deus, estás perto, és presente, és poderoso. Então, Senhor, nós oramos assim em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, hoje e sempre. Amém. Até mais tarde, se Deus quiser, em nome de Jesus.